Vamos ler a poderosa palavra de Deus. A partir deste momento, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel. O capítulo é o de número 21 e o versículo é o de número 15, que vai dizer assim a poderosa palavra de Deus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Versículo de número 18. E aconteceu depois disto que houve em Gode ainda outra peleja contra os filisteus. Então Bissecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gode. E o Elhanã, filho de Jaaré, Origim, o Beremita, feriu Golias, o Agiteu, de cuja lança era a arte como órgão de tecelão. Então está aqui a leitura de hoje, 2 Samuel, capítulo 21, verso 15, 18, 19. O tema de hoje, os gigantes sempre voltam. Israel viveu a maior parte de sua história lutando para conquistar o direito de ser o povo de Deus. O jovem Samuel, que vivia sob a orientação do sacerdote Eli, na verdade ele viu os filisteus derrotarem o seu povo e levarem a arca da aliança. Um dia, por exemplo, surge um jovem chamado Davi, que desafia o chefe dos filisteus, o gigante Golias. Com a derrota de Golias, o povo pensou que a paz estava garantida. Mas eles perceberam mais tarde que os gigantes sempre voltam. Por isso, todo cristão deve estar preparado com a armadura de Deus para enfrentar as investidas dos gigantes que sempre irão voltar. Esse texto, primeiro ponto aqui, o texto de 2 Samuel 21:15 afirma: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, ou seja, os gigantes sempre vão voltar. De novo eles voltaram a perturbar a paz do povo de Deus. Quando os gigantes voltam, eles surgem com mais fúria e mais poder. O mal tem um poder de renovação superior ao do bem. O ódio é mais intenso do que o amor. A Bíblia diz que o amor pode esfriar, mas o ódio sempre esquenta. A mágoa, o ressentimento são mais fortes do que o perdão. Na primeira batalha, Davi estava preparado e disposto, apesar das desvantagens. Mas agora o seu estado de espírito não era o mesmo. Aqui em 2 Samuel, capítulo 21:15, a Bíblia diz: ficando Davi muito fadigado. Lembre-se, as lutas espirituais cansam, enfraquecem, elas fadigam as pessoas. Então aqui nós temos uma grande lição que a Bíblia faz questão de dizer nesta última parte do versículo 15 que nós lemos. A Bíblia diz que Davi se cansou, que Davi estava afadigado. Segunda lição, os gigantes sempre voltam. Segunda lição, como enfrentar os novos gigantes? Já que eles vão voltar, a gente vai precisar enfrentá-los, ainda que nós estejamos cansados, no caso aqui do exemplo de Davi. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que sozinhos nós não temos chances de vencer. Só você está fadado ao fracasso. O verso 16 do versículo que nós lemos, que é o contexto, a armadura do gigante. A lança pesava cerca de 3,5 kg aproximadamente. Ele estava com uma armadura nova. O inimigo sempre renova suas armas. Enquanto Davi estava fraco, cansado, o gigante se mostrava com toda a sua força, com toda a sua fúria. No verso 17 do texto que nós lemos, porém, Abisai correu, feriu o filisteu e o matou, diz o texto. O jovem Abisai
veio em socorro de Davi. Ele veio ajudar Davi. A igreja precisa de muitos abisais para vencer seus gigantes. Um pastor sozinho não consegue vencê-los. A igreja precisa entender. Não é uma igreja apática às coisas de Deus. Uma igreja que se pede para orar. Vamos orar. O crente não vem orar, é porque essa igreja está doente. Essa igreja precisa de socorro. Essa igreja precisa da presença de Deus. Nesse caso aqui, Davi estava fadigado, cansado, e a Bíblia fala desse jovem Abisaio que veio em socorro de Davi para ajudá-lo. Então, hoje, a igreja precisa de muitos Abisais para vencer seus gigantes, que são muitos também. Por isso, eu quero dizer que um pastor sozinho não consegue vencê-los. A gente precisa da força dos Abisais. Um membro que se ausenta da comunhão está fortalecendo o seu inimigo, fortalecendo o inimigo da obra. Ô irmão, vem se congregar, vem estar presente no trabalho. Nesse momento nós estamos precisando da tua ideia, da tua força, da tua palavra, da tua participação, em nome de Jesus. Porque aqui nós temos a terceira lição que o gigante sempre volta. Número 3, a batalha não terminou com a vitória de Abisai sobre o gigante filisteu. O verso 18 fala, depois disto houve ainda outra peleja. É interessante esse texto, como ele está repetindo, depois houve outra ainda peleja. O verso 19, houve ainda em Gore outra peleja. Versículo 20, houve ainda outra peleja. Quer dizer, aqui, meu amigo, os gigantes sempre irão voltar. Agora, observe, esses 4 gigantes não foram vencidos por Davi. Quem os derrotou foram os seus homens. Por que eles lutaram em defesa de Davi? Porque perceberam que um soldado, um capitão e até mesmo um rei morto poderia ser substituídos. Mas aquele que for ungido por Deus para dirigir o povo não poderia correr esse risco. A igreja precisa se mobilizar para defender aquele que dirige por ordem do Senhor. Essa é a lição que nós aprendemos aqui. Não é? Juntos nós poderemos expulsar os gigantes, de modo das doenças, do medo, por exemplo, das doenças, da falta de recursos, das impossibilidades, dos fracassos. É hora de renovar as nossas armas para vencermos todos os gigantes que estão impedindo o progresso da obra de Deus neste campo da Vila Feitosa. Está na hora da igreja poder entender e vir para a obra de Deus, se congregar e servir ao Senhor. Eu quero aqui concluir dizendo o seguinte, quando eles voltarem, que o povo de Deus esteja preparado. Se eles voltarem, que eu sei que vão voltar mesmo esses gigantes, que o povo de Deus esteja preparado. Mas se por acaso eles voltarem e você não estiver preparado na brecha, aí as consequências podem ser desastrosas. Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos advertir, como está nos advertindo nesta manhã, para que nós possamos realizar um grande propósito. Deixa Deus operar no teu coração e falar na sua vida da maneira como Ele quer falar. Com isso, nós vamos buscar a presença de Deus, iremos falar com o Senhor a partir deste momento para a glória de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cuja presença nós estamos nesta manhã para o louvor e a glória do Teu nome. Querido Espírito Santo, tenha piedade e misericórdia de nossas vidas. Nós estamos aqui para a glória do Teu reino. Como são grandes os gigantes que tentam se levantar contra nós. Os gigantes, eles sempre estão voltando, Senhor. Não permita que nós estejamos cansados na batalha e da batalha, mas que nós possamos estar preparados para vencê-los, para expurgarmos juntos a nossa união, nos dar homens e mulheres, Senhor Jesus, unidos para nós realizarmos o Teu projeto de obra neste lugar. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nos últimos tempos. Nós estamos aqui, ó Pai, para o louvor e a glória do Teu poderoso nome.
abençoa a tua obra. Nós te pedimos em favor do Brasil, nós te pedimos em favor das nações, nós te pedimos em favor dos missionários que estão sendo, Senhor Jesus, perseguidos em pregar o teu evangelho pelo mundo afora. Aonde estiver alguém realizando a tua obra, que o Senhor possa guardar, proteger e dar vitória, para que eles possam cumprir com a sua missão, Senhor, que o Senhor outorgou. Deus, faz a obra no poder e na autoridade do teu nome. Nos dá um dia de paz. Abençoa o meu ouvinte, que ele seja tocado, dirigido pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos agora e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.